Vamos falar sobre gestão de negócios, porque o novo diretor técnico do Sebrae Santa Catarina, o Fábio Zanuzzi, está ao vivo de forma remota para conversar com o ouvinte da Jovem Pan região de Joinville, justamente para a gente entender, né, os planos de ação dessa importante entidade no desenvolvimento econômico e também social. Fábio, muito bom dia, obrigado por conversar com o ouvinte da Jovem Pan região de Joinville, bem-vindo, boa semana. Bom dia, Marcos, tudo bem? Prazer em estar conversando com vocês nessa manhã de segunda-feira. A gente que agradece, Fábio, a sua disponibilidade mais uma vez, e a gente lembra ao ouvinte, né, que durante a sua posse, né, ao cargo de diretor técnico, você comentou que uma das prioridades será o desenvolvimento territorial. Como é que será isso na prática a partir de agora, em 2024, hein? Então, Marcos, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando com vocês e fazer um agradecimento especial ao Conselho Deliberativo do Sebrae, que me proporcionou estar voltando, né, de Brasília depois de 2 anos e meio para assumir essa função técnica aqui no Sebrae. A minha área de atuação sempre foi a área de desenvolvimento territorial, né? E a gente entende que é nos municípios que as coisas acontecem, né? Então lá a gente tem a prefeitura, tem os pequenos negócios, tem as escolas, então é por lá que o desenvolvimento precisa começar, né? E dentro dessa linha de atuação a gente tem dois programas nacionais que vêm ao encontro dessa estratégia, né? Que é o Cidade Empreendedora e o Território Empreendedor. Como é que Joinville, na avaliação do senhor, pode ser ainda mais empreendedora, né? A gente vem acompanhando nos últimos meses e até nos últimos anos, até a iniciativa da própria prefeitura, de outras entidades também, como o próprio Sebrae, no sentido de desburocratizar, né? Para que facilite a vida do empreendedor e tudo mais. Temos espaço para empreender mais, inclusive com as ações do Sebrae? Temos sim, Marco, né? Quando eu falo cidade empreendedora, a gente sempre fala que é um conjunto de soluções que vem ajudar o desenvolvimento municipal, melhorando o ambiente de negócios. Então, dentro desse programa, que Joinville também faz parte, e vários municípios do estado, a gente está com 152 municípios participando desse programa, isso representa aí aproximadamente 50% dos municípios catarinenses, né, onde a gente trabalha 10 eixos, né, entre eles a desburocratização que você acabou de falar. Então, se a gente conseguir, junto com o poder público, implementar ações para desburocratizar o processo de abertura de empresa, isso é um benefício direto para os empreendedores, né? Hoje, a gente saiu, quando a gente iniciou o programa, a gente demorava 80 horas para abrir uma empresa. Hoje, em alguns municípios, em 1 hora você já está abrindo uma empresa, né? E aí, dentro dessas ações, a gente tem compras governamentais, que é onde aí quando a gente fala em desenvolvimento territorial, a ideia é o que é? É auxiliar as prefeituras municipais a elaborar editais específicos para compra da micro e pequena empresa, né, para comprar local. Isso é lei, né, poucos municípios estão implementando essa lei, então isso é uma das ações também do programa Cidade Empreendedora. Então, como eu te falei, é um conjunto de ações que visam melhorar o ambiente de negócios, e aí a gente passa por compras, desburocratização, a própria educação empreendedora, inovação e sustentabilidade, e assim por diante, né? Então, esse é uma das linhas que a gente quer implementar em todo o estado de Santa Catarina. Ô Fábio, no ano passado, né, bem ali no finalzinho do ano passado, foram anunciados mais de 16 milhões de reais em investimentos em projetos envolvendo pesquisa de mercado e também startups. E como é que a inovação, né, ela será priorizada pelo Sebrae aqui no estado? A gente sabe que temos potenciais, não só Joinville, não só Blumenau, não só Chapecó, tem cidades menores como Jaraguá do Sul, por exemplo. Como é que a inovação ela pode ser ainda mais priorizada pelo Sebrae, hein? Então, Marcos, o processo de inovação, né, a gente trabalhou muito forte no último ano no desenvolvimento das startups, né? E nessa linha de inovação a gente está estruturando o Sebrae novamente com uma nova gerência, que é a gerência de competitividade setorial, para trabalhar os projetos setoriais, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento territorial, você está olhando para o desenvolvimento de um território, olhando suas vocações, potencialidades, e nesses territórios temos muitas empresas tradicionais que precisam ser de um processo de inovação, não só as startups, né? Então, a gente quer
abrir um pouco esse leque, não só atuar com startups, mas sim trazendo inovação para as empresas tradicionais, né? Santa Catarina é referência na questão tecnológica de inovação, né? A gente tem aí um evento reconhecido nacionalmente, que é o Startup Summit, onde passaram mais de 25 mil pessoas no ano passado. Então, a ideia, de fato, é interiorizar essa questão da inovação, né? Então, trabalhando com inovação nos setores tradicionais, trabalhar com as startups, fazer uma aproximação com o governo do estado para ampliar os atendimentos nos centros tecnológicos. São 16 centros tecnológicos que estão espalhados pelo estado e a gente precisa dar uma movimentada nesses centros. E uma outra pegada que a gente quer dar na questão de inovação é trabalhar com inovação no poder público, né? Compra de inovação pelo poder público, que é um tema, já tem uma lei que permite os municípios comprarem inovação através do poder público, mas está muito incipiente ainda, então a gente precisa iniciar esse processo com o poder público também. A gente sabe, né, que o Sebrae oferece o suporte, inclusive, né, na gestão, e o Sebrae sempre está muito atento aos movimentos do mercado, e justamente para dar um direcionamento ao micro e pequeno empreendedor. E como é que o senhor avalia o cenário para 2024, né? Principalmente para quem já está empreendendo, para quem quer empreender? É um ano de cautela, de investimentos? Qual é a avaliação do senhor? Bom, na verdade, a gente recebeu uma pesquisa agora do Instituto Mackenzie que diz que para 2024 há um otimismo do consumidor brasileiro, né? Então, esse levou 12 pontos com relação a 2023, né? Então, o nosso empreendedor, ele já é uma pessoa persistente, resiliente, né? E sempre tem a questão do otimismo. Mas para enfrentar esses cenários, né, a gente precisa estar olhando para o mercado. Então, esse cenário ele está sempre em constante evolução e as tendências de mercado têm impacto direto, né, no comportamento do consumidor. Então, as micro e pequenas empresas, elas precisam entender esses movimentos que o mercado tá trazendo, né? Então, eu queria destacar aqui três questões que a gente precisa, o micro pequeno empreendedor precisa se antecipar às demandas, né, compreender as tendências que permitem que ele se antecipe às demandas de mercado, ajustando seus produtos e serviços. Ele tem que ter uma adaptação muito proativa, né, estar ciente que essa adaptação, ela torna os negócios mais resilientes, né? E um terceiro ponto é uma diferenciação competitiva, que elas precisam se aliar às tendências de mercado, né? Então, acho que são três dicas que ficam, né, nesse cenário para 2024, né? E a gente tem aí e aí o Sebrae pode ajudar muito essas micro e pequenas empresas, né, na capacitação, na orientação, né? Porque hoje o mundo digital está vindo com força, mas a gente não pode descuidar também dos pontos físicos, então a gente precisa ter essa constante evolução, sempre olhando para o mercado. Fábio Zanuzzi, diretor técnico do Sebrae Santa Catarina. Fábio, muito obrigado pelo seu tempo com o ouvinte da Jovem Pan Joinville. Um grande ano para você, toda a equipe do Sebrae, né, não só em Joinville, em todo o estado de Santa Catarina. E conte sempre aqui com a Jovem Pan Joinville. Obrigado, Marcos. Só queria deixar aqui o endereço do site do Sebrae, que é o www.sebrae.com.br, onde a gente tem um e-book que destaca aí as tendências do consumidor para 2024. Então, todo mundo pode acessar lá e lá tem várias dicas para entender qual é o perfil do consumidor e as tendências para esse ano. A gente está à disposição, o Sebrae está sempre atento aí às inovações e estamos aqui para sempre atender vocês. Muito obrigado. Da mesma forma. Obrigado, Fábio. Bom dia.